O tema hoje é um tema de milagre. Quantos acreditam em milagre? Quantos aqui já viveram um milagre perto? Um livramento. Você é um milagre? Então esse tema interessa para todos nós, né? Um milagre. Tremendo. Ontem o pastor Fernando me ligou e eu estava fazendo um rascunho do tema. E eu já estava com a administração da prosperidade pronta para fazer, eu mesmo. Aí ele me ligou e quando ele me falou que a administração que Deus tinha dado a ele no coração dele era Hebreus 1,14, eu falei, opa, quem vai ministrar é você, não sou eu não. Apesar da minha já estar pronta, mas é a sua. Por quê? Porque hoje nós vamos falar do serviço angelical. Esse é um assunto pouco falado por aí. Por isso que eu disse no princípio que o que você ouve aqui, você não ouve em qualquer lugar, em todo lugar. Acredito que em outros lugares você ouça, poderá ouvir, poderá já ter ouvido. Mas o que você ouve aqui é diferente. Porque vem acompanhado de uma cobertura angelical que está 100% agradada de Deus por estarmos submetidos ao pacto que Ele assinou com sangue lá na cruz. Então aqui nós honramos a este pacto não só de boca, diga de boca, como também nós honramos com o nosso viver diário. E isso agrada a Deus. E isso agrada ao anjo que está do teu lado. O tema hoje chama-se Os Anjos. Diga, os anjos. Quantos aqui acreditam em anjo? A gente vê filme, somos pessoas normais, e às vezes tem filme que fala de anjo, na visão do autor. Às vezes é uma visão mística, às vezes é uma visão diferente, estranha ao Evangelho. Porque ele não está comprometido com o Evangelho, não está comprometido com a palavra de Deus. Então, quando você ouve falar de anjos, você fica maravilhado. Alain, conseguiu achar. Bem-vindo, abençoado. Direto de Maricá. Um aplauso para o Alain, abençoado. Olha que tremendo. Assim como você, ele faz parte disso tudo que eu falei antes. Sem café. Brincadeira, mas vale, o café é muito bom. Então, a Bíblia nos mostra esses seres espirituais que cumprem um propósito designado por Deus. Um propósito que Deus tem na nossa vida. E você encontra aqui, de A a Z, de capa a capa, a Bíblia está recheada de anjos. A Bíblia está recheada de serviço angelical. A Bíblia está recheada de testemunho de anjos. Está recheada de assunto que fala sobre os anjos. E sempre você percebe que, quando a Bíblia mostra um serviço angelical, sempre é a nosso favor. Então isso é para que você não tenha medo do anjo. Não tenha medo dos anjos. Quando nós começamos a olhar esse assunto mais detidamente, eu te sou sincero, eu não sabia por onde começar. Porque é um assunto tão bonito, tão vasto, tão lindo, que o que você falar é pouco. Certamente hoje a gente não vai esgotar esse tema, né? Assim como o assunto dos dízimos, o assunto dos anjos transcende, diga transcende, os pactos. Ok? Uns dizem por aí, dízimo é da lei. Não. Dízimo é da graça. Porque foi Abraão
antes da lei, o primeiro dizimista, como agradecimento, não por obrigação. Então, dízimo é uma coisa muito superior do que dizem aí. Assim são os anjos. Você olha em Gênesis, tem anjos. Você olha em Êxodo, tem anjos. Você olha as viagens do apóstolo Paulo, tem anjos. Você olha Pedro preso na cadeia, tem anjo. Você olha Paulo e Silas preso, cantando louvores, tem anjo. Você olha Maria fazendo enxoval para casar com José, tem anjo. Você olha José nervoso porque não foi para o motel com a Maria e a Maria apareceu grávida, tem anjo falando: José, fica quieto, porque ela não vacilou não. Isso é obra do Espírito Santo. Tem anjo. E talvez hoje aqui, nessa plateia abençoada, tenha alguém com um testemunho maravilhoso acerca dos anjos. Então eu vou ler primeiro verso, Salmo 91, verso 11 e 12. Deus a seus anjos dará ordens. A respeito de quem? Teu respeito. Você é tão importante para Deus que Ele não te deixou nessa furada sozinho. Porque estar dentro desse corpo de carne, nessa terra aí, é furada. Parece até que Deus não ama na gente, né? Quando você olha para tanta maldade, cara, tanta coisa, uma bactéria que você nem vê é capaz de te matar, rapaz. Por que Deus tem esse plano? Ah, Deus te ama. Ah, se Ele me amasse, Ele não me colocava aqui. Mas é que Ele tem um plano, né? Você sabe. Então, para esse plano é necessário anjos. E diz o Salmo que Ele daria ordem aos anjos dele a nosso respeito, para que guardassem nossos caminhos. Quantos já andaram de noite no escuro com medo? Você pensava que estava sozinho, mas ali estava um anjo, mas você não vê. Isso é um papo de quem crê, um papo de fé, né? E o verso 12, o que diz? Eles te conduzirão em suas mãos, para que teu pé não tropece em pedra. O outro salmo fala que o anjo do Senhor acampa ao redor de todo mundo, daqueles que o temem. Quantos aqui têm temor do Senhor? Você sabe o que é temor, né? Temor não é medo. Temor é uma reverência, um respeito, assim como você tem com seu pai, com sua mãe. A esses, o anjo está destinado. Aí na graça, Hebreus 1,14. Esses mesmos anjos do Salmo, não são eles todos espíritos ministradores? Enviados para serviço contra você? Diga a favor. Diga para quem está do teu lado. O anjo está do teu lado, a favor, a teu favor. Ele cuida de você na gripe, para você não pegar, na doença, que às vezes você pensa que tem, porque o médico disse que teu corpo está sentindo, mas o anjo está aí. Ei, fala que eu posso tirar isso de você. Fala. Confessa. Esse anjo quer. Então nós precisamos fundamentar algumas coisas nesses minutos. Primeiro, o anjo não é de ninguém. Aqui. Nem meu, nem teu. O anjo tem um dono. E o dono do anjo é aquele que o criou. De quem é o anjo? De Deus. Ele te emprestou esse serviço. Um aplauso ao Senhor, porque Ele é tremendo. Cada dia a gente ama mais, né? Glória a Deus. Cada dia a gente ama mais esse Senhor tão maravilhoso. Nos emprestou um serviço. Falou assim, ó, quando você encarnar no ventre da tua mãe, um anjo te acompanha até o teu último dia. No Salmo 139 diz que nossos dias já estavam escritos antes da gente nascer. E esse anjo sabe qual é o tempo de duração que você tem que ter. Você não vai morrer antes daquele tempo.
se todas as coisas estiverem... Tem umas coisas. Porque o anjo também pode abreviar a tua vida. Porque você decide. Tem uma parte da nossa vida que a gente decide. A gente não decide a salvação espiritual. Mas a gente decide beber Coca-Cola ou beber água. Beber café ou não beber café. Isso aí, Deus não se mete nisso não. Isso é outra coisa que a gente tem que fundamentar. Deus não se mete em mais nada. A Bíblia diz que Deus está em seu repouso. Diga, descanso. Deus está tranquilão, fez, ordenou, decretou, determinou os anjos e agora está no seu repouso. Tudo que acontece nessa terra agora é movido pela cobertura de anjos. É o anjo que guarda teu carro, Irã. Não é Deus. Quer dizer, é Deus, sim. Mas Deus não é guarda-carro. Quem guarda o teu carro é o anjo que te acompanha. Quem te livra de um assalto é o anjo. É Deus. Através do anjo. Sueli tem um testemunho tremendo do assalto do ônibus. O cara entraram e tinha uma pessoa do lado dela, nervosíssima. Porque os caras estão com pistola. E eu não me atrevo a saber se é de brinquedo ou não é. Melhor acreditar e ficar quieto. Certo ou errado? Os caras já estão loucos. Eu vou... Não. O que a Sueli fala com essa calma dela? Ih, abençoada, fica tranquila, tem anjo aqui ao nosso redor. Como é que alguém pode ter uma... E a menina ia para a igreja, a menina. E tudo, me parece que era uma menina, ia para a igreja. E os caras passaram. E ó. Se fosse num filme de Hollywood, podia desenhar um cara de 3,5 por 4, com a asa bem grandona, fazendo assim, ó. E aí passa o assaltante, para cá, para lá. E outros até tem testemunho aqui que dizem, você não vai assaltar ela não? Aí o outro fala, não, deixa ela quieta. Como disse a dona Vera, uma visitante que veio quinta-feira. O assaltante falou para ela, o outro falou para o outro, não, deixa ela que ela está dormindo. Vai dormir no assalto, cara? Tem que estar muito ruim da cabeça para dormir na hora do assalto. Eu não sei. Então nós vamos ver um pequeno vídeo agora. Vamos lá. Vamos assistir esse pequeno vídeo, que eu tenho certeza que vai ilustrar a vida de muitos que estamos aqui hoje, né? Que só o tempo explica. Que livramento Deus tem para você. Sabe aquele ônibus que você não pegou? Sabe aquele emprego que não conseguiu? Sabe a união que Deus não selou? Sabe aquele dia que não saiu? Livramento de Deus para quem obedece. Livramento de Deus, pois Ele te conhece. Conhece a tua vida, a sua história e atende o teu clamor. Livramento de Deus para aquele que ora. Livramento de Deus para aquele que chora.
vai em frente, porque chegou sua hora. Erga no momento a bandeira da vitória, porque o livramento certo só Deus tem pra dar. Livramento de Deus para quem obedece. Livramento de Deus, pois Ele te conhece. Conhece a tua vida, a sua história e atende o seu clamor. Livramento de Deus para aquele que ora. Livramento de Deus para aquele que chora. Tudo que acontece em tua vida, em sua casa, no trabalho, na escola, na igreja, na família, livramento de Deus. Livramento de Deus para quem obedece. Livramento de Deus, pois Ele te conhece. Conhece a tua vida, a sua história e atende o seu clamor. Livramento de Deus para aquele que ora. Livramento de Deus para aquele que chora. Tudo que acontece em tua vida, em sua casa, no trabalho, na escola, na igreja, na família, livramento de Deus. Um aplauso à cobertura de anjos. Obrigado, Lé. Obrigado, Clé. Alguém aqui já passou um livramento assim? Parecido com esse? Olha aí. Isso é milagre. Então Deus utiliza anjos para tudo aquilo que Ele faz. Mas tem um privilégio que você e eu temos que os anjos não têm. E é a redenção. Quando um anjo olha para você, ele olha com admiração. Por quê? Porque você, ao tomar forma humana, que você também é um anjo, que está aí dentro de um corpo humano, você recebeu da parte de Deus uma redenção, e eles não. Ou seja, Deus se esvaziou da sua glória, se fez semelhante ao homem, para pagar um preço, para poder redimir a gente. O anjo olha isso e fala assim, tem que respeitar esse, tem que respeitar essa. Por quê? Porque o Senhor pagou um preço por essas vidas. E isso eles não têm. Por isso que lá no Apocalipse fala que tinha um grupo que cantava o cântico da redenção, né? E esse grupo somos nós, que fomos redimidos pelo Senhor. Então, os anjos têm verdadeira admiração conosco por causa daquilo que Deus fez para nós. Diga para quem está do teu lado, você e eu fomos adquiridos por preço. Eles veem a gente numa posição de excelência. É uma posição de excelência. Agora, o detalhe é que o anjo, ele executa o mandato de Deus, sem pena e sem dó. Ele vem com instrução específica. A seus anjos dará ordens a teu respeito. Não é você que dá ordem aos anjos. Não, eu já dei ordem ao meu anjo. Não, isso não existe. Isso não está nem na Bíblia. Quem dá ordem ao anjo é o Senhor. A respeito de você. Da tua vida. É o Senhor que tem um cuidado contigo. E isso são coisas que você precisa saber. Então nós vamos ver algumas passagens acerca de anjos. Por exemplo, vamos falar um pouco nessa parte de anjos enviados para proteger. Precisamos fundamentar algumas coisas. Os anjos são espíritos ministradores e nem sempre você vê. Tem gente que já viu anjo. Alguém aqui já viu um anjo? Eu tenho certo receio de ver um anjo, porque eu penso que eu vou ficar algum tempo sem dormir direito. Porque deve ser algo tão tremendo, impactante para essa dimensão que nós estamos aqui. Porque eles não são dessa dimensão, dessa terceira dimensão. Eles estão numa dimensão maior. Uma outra dimensão, dimensão espírito. Só que às vezes eles saem com essas instruções e se deixam ver, às vezes não. Depende do propósito de Deus na vida das pessoas. Gênesis 24, 7 diz: o Senhor Deus dos céus
Aí Abraão está falando, né? Abraão sabia disso. De alguma forma, Abraão sabia acerca dos anjos e cria no serviço angelical. O Senhor Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes. Abraão vivia num lugar chamado Ur dos caldeus, que é, bota antigo nisso. E Deus se apresentou a Abraão e disse: Abraão, você sai daí, você vai para uma terra que eu vou te dizer qual é. Eu vou te levar para lá, você larga tudo para trás e tal. E aí Abraão obedeceu. E me falou e jurou dizendo: eu darei esta terra. Deus jurou. Diga, Deus jurou a Abraão. Quantos aqui já juraram a mãe mortinha na infância? Quando era lá em Guadalupe, brincando na rua. Eu juro. Juro o quê? Juro minha mãe mortinha. Brincadeira de criança, né? Porque quem jura, jura sempre por alguém superior. E o apóstolo Paulo lá na frente, ele fala que Deus, não tendo alguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo. Aí, jurou a Abraão dizendo: darei essa terra à tua descendência. Olha, ele enviará seu anjo diante de ti e tu trarás de lá mulher para Isaque. Tremendo. Então Abraão sabia e confiava no serviço angelical. Abençoados, tem momentos que você e eu não temos poder para resolver as coisas. Eu não sei se você já entrou num hospital precisando de ajuda, sem plano de saúde, sem ter a quem acudir, sem ter a quem recorrer, sem ter dinheiro para pagar a consulta, nem muito menos comprar o remédio, nem uma coisa e nem outra, sem conhecer ninguém, precisando atender um parente, precisando atender sua mãe, ou seu filho, ou alguém da tua estima. Às vezes tem momentos que a nossa mão não alcança. Tem coisas que a gente pode fazer, mas em muitos momentos da nossa vida, nós nos encontramos totalmente impotentes. Nesse momento, naturalmente, bate o quê? Um desespero, porque não venha para cá me dizer que você chega lá, fala em língua, dá um rodopio e resolve a situação, porque não é assim. Normalmente, nesse momento, bate um desespero. Bate ou não bate? Você se sente assim, pequenininho. Uma demanda judicial, você chega lá naquela corte, tremendo. O juiz está no alto, já é feito de propósito, é igual gerente de banco. Normalmente ele está num patamar. E você está sentadinho. Sim, senhor, não, senhor. Sim, senhora, não, senhora. E você se sente, E ali vão te condenar ou não, depende. Nesse momento você precisa acreditar que você tem um ser angelical do teu lado, que não tem parede, não tem juiz, não tem médico, não tem político, não tem doença, não tem nada nessa dimensão que eu possa parar ele. Ele vai lá. Ele vai lá. Ele vai lá e toca, e resolve. E aí a gente está vendo, Deus manda anjos diante de você. Amanhã é segunda-feira, eu não sei qual é a situação que você tem para resolver. Mas uma coisa você tem que saber, amanhã quando você acordar, não sei que hora que você acorda, antes de qualquer coisa, deitado, em pé, pelado, no banheiro, sentado no vaso, de qualquer jeito que você tiver, abençoado. Senhor, eu vou lá. Mas quem vai na frente é o anjo. Quem vai na frente é o Senhor. Eles cantam assim, sem saber que quem vai na frente é o anjo. Diga, quem vai na frente é o anjo que me ajuda. Creia nisso. Faça essa experiência aí. Creia e vá confiante. O meu anjo que me ajuda, que eu sei que não é meu, mas está comigo me acompanhando, é meu companheiro, é meu conservo, ele está indo lá tocar naquela situação e resolver para mim. Quando eu chegar lá, as portas estão abertas, as barreiras estão quebradas, porque eu sou mais que vencedor. E Deus daria ordem ao anjo a meu respeito, até para arrumar mulher para o meu filho.
Deus se mete em tudo na tua vida. Diga, Deus se mete em tudo na minha vida. Na tua namorada, no teu noivo, no teu trabalho, na tua família. Na hora que você sair daqui, Senhor, que o trânsito não esteja... Eu preciso chegar onde eu tenho que chegar. Se for o ônibus, Senhor, eu estou meio cansado, quero sentar. Tomara que tenha um lugar. Receba aí que meu anjo está aí agindo. Anjo, me ajuda nisso. Você é poderoso em tudo. Está sentindo uma dor? Clama o anjo. Anjo, me ajuda que eu já não sei mais o que fazer aqui. Isso é um papo de fé. Porque o cara aqui, ó, o Abraão, que era chamado, não é à toa, o pai da fé, ele disse, ó, o Senhor enviará o anjo dele diante de você e você vai trazer de lá uma mulher para o meu filho. Caramba, que tremendo, que confiança isso aí. Trazer uma mulher para o filho, ou entregar isso, né, para o anjo. Outra coisa, Jacó teve uma experiência com o anjo. Gênesis 31:11. Olha o que diz de Jacó. Abraão, depois veio Isaac, depois veio Jacó. E o anjo de Deus me disse em sonhos. Quantos aqui sonham? Analise teu sonho. Não seja místico, mas não seja cético. Nem um ponto, nem outro extremo. Precisamos acreditar na comunicação divina com a gente. O anjo de Deus, diga, o anjo é de Deus, me disse em sonhos, Jacó, e eu disse, eis-me aqui. E às vezes, parece que é sonho, mas às vezes parece que não é sonho. Se você ler esse relato aí do Jacó, você vai ver que, pelo que fala, era sonho ou não era sonho? A Bíblia chama de êxtase. Algo assim, que você não tem muita explicação humanamente falando. Ficamos com Paulo que diz, se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Isso é uma experiência espiritual. E em sonhos. Tem pessoas aqui que sonham. Tem pessoas aqui que veem. Tem pessoas aqui, abençoados, que têm visões. E precisamos respeitar isso. E o anjo de Deus me disse em sonhos. E aí o anjo comunicou ao que tinha que comunicar lá com Jacó. Você precisa saber que o anjo, ele está fora da dimensão espaço, tempo e distância. Para os anjos não existem paredes, não existe relógio, não existe quilômetros. Eles são seres espirituais. Eles tanto estão aqui como daqui a pouco estão ali, lá e aqui e acolá. E um anjo desse está do teu lado. Caramba, eu falei ainda há pouco que aqui está rodeado de anjos, porque eu creio. Mas se nós pudéssemos abrir os olhos do Espírito, nós íamos ver que isso aqui está rodeado de anjos. No mínimo tem aqui um anjo de cada um dos abençoados que aqui estão. Porque a Bíblia diz, pastor, que são o quê? Hostes, miríades celestiais. E chama o Senhor de quê? O Senhor dos exércitos. Esse exército está do teu lado. Um aplauso ao Senhor por esse exército do nosso lado. Caramba, que glória tremenda. Você conhece a experiência do profeta lá atrás, que o profeta, ele ia fazer o rei estava contra. Ele toda vez que ia dar uma investida, o povo de Israel se saía bem. Parece que alguém andava avisando. E era o profeta. Deus mostrava o profeta dizia, e o rei se dava mal. Aí o profeta estava numa dessas jornadas, e o rei desconfiou e mandou cercar a casa que estava o profeta. Aí tinha o companheiro do profeta, o Geazi, ficou nervoso, porque ele viu a quantidade de soldados que estava cercando a casa onde eles estavam. Ele viu. E entrou apavorado, dizendo, Senhor, vão nos matar aqui. Eles são muitos, são milhares, estão cercados aí.
E diz que o profeta orou ao Senhor. É uma chave importante. Quantos aqui têm orado ao Senhor? Senhor, toca na ótica do Espírito, na ótica espiritual, nos olhos espirituais desse meu abençoado colaborador, para que ele possa ver a verdade das coisas espirituais. E diz que o Senhor abriu os olhos espirituais de Geazi e ele imediatamente viu que aquele exército do Senhor que estava cercando o exército inimigo era em muito maior número do que os inimigos, então eles estavam protegidos. Eu quero dizer para você que isso acontece na tua vida também. O que acontece é que isso é um assunto de fé. José sabia disso e também confiava nos anjos. Gênesis, de novo, 48, verso 15, olha. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença meus pais, Abraão e Isaque, andaram, por aí você já sabe quem é que está falando aí, diga Jacó, né? Abençoou a José, porque José era filho de Jacó. Os pais, Abraão era o avô, Isaque o pai, Abraão teve Isaque e Ismael, certo? E aqui, Abraão e Isaque andaram. Olha que frase linda. Quantos concordam em começar a repetir essa frase na nossa vida aí, por aí, ó? O Deus que me mantém desde que eu sou até este dia. Abençoado, se você fala isso aí, diga comigo, o Deus que me mantém desde que eu sou até este dia. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Que expressão tão linda. O verso 16. O anjo que me liberta de todo mal. Abençoe esses jovens. Estamos lá no Velho Pacto, né? E meu nome seja perpetuado neles. E o nome de meus pais, Abraão e Isaque, multiplique-se de grande maneira em meio à terra. Olha só, essa expressão de Jacó, que coisa tão tremenda, e confiança no anjo. Eu declaro que depois desses dias que estamos falando em anjos, a nossa relação com esses seres angelicais será mais íntima e mais respeitosa também. Porque o anjo, precisamos fundamentar isso também, ele não está posto ao nosso lado para fazer aquilo que a gente quer. De repente eu estou no erro e acho que porque eu tenho um anjo, o anjo vai me... Não, o anjo tem... Não, peraí, abençoado. Tem que analisar a luz do Evangelho. A luz do Evangelho. Tem uma situação que eu vivi, tremenda situação, que me deu muito cuidado com a igreja uma vez. Porque tinha duas irmãs fora do país que elas importavam produtos de outro lugar para os Estados Unidos. E o container ia contrabandeado. Diga, contrabando. Contrabando é uma coisa ilegal. E se Deus diz que nós devemos dar a César o que é de César, o que eu estou fazendo no contrabando? Aí, um dia tomando um café lá, numa cidade dos Estados Unidos, eu estava junto com as abençoadas, elas me convidaram, e começaram a dizer, não, poxa, a gente está se sentindo leve. Por quê? Porque nós demos o nosso dízimo da nossa mercadoria. Ah, sim, poxa, glória a Deus, porque... Aí daqui a pouco, não, é porque, sabe como é que é? O dízimo protege as coisas, e como isso aí é contrabando, agora a gente está na mão do anjo. Falei, se lascou. Porque Deus dará ordens a seus anjos a nosso respeito. Você acha que Deus vai dar uma ordem dessa? Deus é assim? Então havia um entendimento equivocado com relação a essa cobertura angelical, que em nenhum lugar na Bíblia a gente encontra. E de repente tivemos
insucesso em algumas coisas por nos relacionarmos incorretamente com esses seres angelicais, porque eles não são assim. Eles não agem dessa maneira. Eles não agem assim. Eles estão ali para cumprir aquilo que Deus determinou. Agora, nem sempre é necessário uma multidão como essa que eu vos contei do Geazi lá, do profeta, que cercou e tal. Nem sempre. Êxodo 14, 19. E veja o que diz Êxodo 14, 19. E o anjo de Deus... Você sempre vai encontrar isso. O anjo é de Deus, que ia diante do acampamento de Israel, se apartou e seguia após, agora já não era mais na frente, agora já era atrás, e também a coluna de nuvem que ia diante dele se apartou e se pôs na sua retaguarda. Aqui está falando de um momento em que o povo de Israel que saiu do Egito, né, a Bíblia diz que tinha um anjo na frente. E aquele anjo ia abrindo o caminho. Mas chegou um momento que o faraó e o exército egípcio, inimigo, estava perseguindo para prender todo mundo, matar e fazer aquelas coisas que você imagina. Aí a Bíblia diz o seguinte: esse anjo, um anjo, saiu da frente, passou lá para trás. Próximo verso, né? Próximo verso tem? Verso 20. E ia entre o acampamento dos egípcios e o acampamento do povo de Israel. E era nuvem e trevas para aqueles egípcios e iluminava Israel de noite. E em toda aquela noite nunca se aproximaram uns dos outros. É poderoso isso aí? Quantos anjos tinha aí? Quantos anjos você tem acampado ao teu redor? Esse anjo é capaz de livrar você de um assalto? De uma doença? De uma má relação? De uma situação difícil? De um casamento ruim? Claro. Olha, e saberá Deus, você andando por aí nessa vida, não sei a que hora, porque agora não tem mais hora, estamos vivendo um momento delicado, saberá Deus, sem você notar, sem você ver, esse anjo cuidou da tua retaguarda para que nenhum mal chegasse na tua casa ou na tua vida, abençoado. Eu tenho certeza que eu já fui livrado assim, de morte. E eu tenho certeza que você também já deve ter sido livrado de morte. Por causa de quantos anjos? E isso aí chama a atenção da gente. Poxa, um anjo. Então, observe isso. Quando Deus te manda fazer alguma coisa, quando Deus te manda, diga comigo, quando Deus manda, porque às vezes Ele não manda e eu vou. Aí eu acho que eu sou o Capitão América e vou conseguir resolver, porque eu mais um anjo, a gente resolve tudo. Seria assim, se Deus tivesse mandado. Então a gente tem que ver o que Deus mandou você fazer. Deus mandou você pregar o evangelho? Que é bom pregar o evangelho? Mas foi Deus que botou você aí? Deus mandou você casar com essa moça? Deus mandou você casar com esse cara? Mandou. Eu escuto, eu sinto, eu vejo. Se não foi Deus que mandou, abençoado, cuidado aí, que vai ter problema amanhã. Como é que eu analiso se foi Deus que mandou? Pegue a situação e leve ela para o evangelho. Espera aí, eu quero me casar. Estamos no mesmo jugo? Estamos. E já tem 90% de chance. Por quê? Porque isso agrada a Deus. Um aplauso ao Senhor por isso. Por isso que eu vejo casais aqui duplas, né? E aqueles que ainda não têm, pode se alistar, porque ainda dá tempo. Enquanto houver vida, há esperança. Todo mundo tem direito a ser abençoado. Nós viemos aqui para ser felizes.
Nós não viemos aqui para ralar em vida, a gente veio aqui para reinar em vida. E às vezes reinar em vida é estar sozinho ou sozinha. Quantos recebem isso? Nós temos pessoas aqui que não querem ver homem nem a pau. Estão certo ou estão errado? Estão certa, porque eu também não quero. A gente é complicado pra caramba. E normalmente a mulher, quando se casa e depois, por qualquer motivo, se descasa, ou descasaram ela, o Senhor levou o seu marido e tal, é difícil ela se... Porque a coisa, né? Casar não é fácil não, abençoado, é complicado. Ainda mais assim, na boa. Eu vou lá, aí, ó. Porque a primeira coisa que você usa são os olhos, né? Verdade ou mentira? Então, você tem que saber lidar, porque... Bom... Você casar com uma pessoa muito feia, pô, você acorda de noite para ir no banheiro, você leva um susto. Tem que... Peraí, vamos cuidar disso aqui também. Agora eu estou brincando, porque agora eu vou falar uma coisa séria, agora você pode ouvir que você já está mais relaxado. É um detalhe muito importante que eu vou falar para você. A qualidade de proteção que Deus te dá depende da qualidade de dedicação que você tem a Ele. Você concorda com isso? Quem cuida de você? Deus através de seu anjo. Ok. A qualidade de proteção que Ele me dá depende da qualidade da dedicação que eu dou a Ele. Por quê? Porque está escrito que aquilo que eu plantar, eu... E quem é que traz essa colheita para mim? Deus. Através do... Quer dizer que o mesmo anjo que faz assim, também faz assim. E nem chora. E nem fica triste. Porque o anjo não tem sentimento. Ele está cumprindo instruções de... Está tudo dominado. Ó, anjo, você cuida dele, cuida dela. Depende. Por isso é que eu digo, tem coisa que você decide, sim senhor, sim senhora. Porque senão não seria justo você ser corrigido. Não, porque tem gente que pensava, não, na minha vida tudo é Deus. Até a Coca-Cola que eu penso que eu decidi beber, foi Deus que decidiu por mim. Não, senhor. Então seria injusto ele te corrigir. Por alguma decisão que você pensou que estava boa. E de repente você, rapaz, está errado. Eu vou continuar aqui no erro mesmo. O que a Bíblia diz? Tudo que eu plantar, eu colho. Por quê? Quem planta é Deus na minha vida. Quem planta é você. Essa é a má notícia. Porque eu não sei plantar direito. Eu não sei nem orar como convém. Está escrito isso também. Então, eu pergunto agora. Não responda. Pense. Como anda a tua fidelidade? Porque o anjo não dorme. Nós estamos aqui juntos. Acabou aqui, vamos cada um para os nossos compromissos. E aí cada um vai ser o que realmente é. Lá, todo lugar. Só que esse anjo continua do teu lado. E tem mais. Ele e a grande nuvem de... Que tudo... E se estão vendo, dão testemunho. Realmente mereceu. Realmente mereceu. Tem que colher? Tem. Por quê? Porque plantou. E isso é algo que a gente não deixa o anjo no cantinho. Senhor, fica aí, olha para lá, porque aqui eu vou, aqui já venho. Não tem isso não, pessoal. Tem um monte de gente olhando a gente. Êxodo 32. A gente gosta de anjo, né? Ver anjo bonitão, ver anjo cuidando, guardando, aquilo, tal e tal. Mas olha só. E o Senhor respondeu a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu... Que livro é esse aí? Esse é um estudo que a gente vai trazer às quintas-feiras. Se você puder vir quinta-feiras, abençoado, venha, porque está uma excelência, como diz Reginaldo.
às quintas-feiras. Está tremendo o estudo. Que livro é esse aí? Não é o livro da salvação? O livro da vida? Esse é o livro do dia a dia. E no teu livro estão escritos os meus dias. Mas se você vacilar e fumar muito cigarro, vai tossir, vai pegar um negócio no pulmão e em vez de durar 70, você vai morrer com 50. Ok? Mas espera aí. Então a Bíblia está mentindo? Como? Porque diz que está prometido por Deus aos homens, quantos anos? 70. E nos mais fortes, 80. E se alguém, por algo que fez assim, tomou muita cachaça desde novinho, o que vai acontecer com esse fígado quando chegar com 40, 50 anos? Vai estar destruído. E o estômago, e o intestino, e não sei o quê. Nada contra a cachaça, de vez em quando é bom. Uma talagadinha antes do almoço. Quantos recebem isso? Isso é normal, abençoado. No interior aí, todo mundo... Estão lá, minha avó, 102 anos. A talagadinha dela tomava lá, tranquilo. Aí, numa boa, certo? Tudo com moderação. Porque tudo que Deus criou é bom para que desfrutemos delas. E o teu anjo, quando vê que você domina, ele se agrada. Essa tão bacana, certo? Mas aqui não era esse o caso. Vamos ver o próximo verso? Vai, pois, agora, conduz esse povo, Moisés, que esse povo é de duro coração pra caramba, até onde eu te disse, terra de Canaã. E eis que o meu anjo, olha o Senhor dizendo, por Moisés não fazer bagunça, meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia do castigo, eu castigarei neles o pecado deles. Próximo verso, 35. E o Senhor feriu o povo, porque haviam feito o bezerro que Arão formou. Essa história, o povo está no deserto. Deus chama Moisés no monte. E não foi para fazer um culto de 2 horas como esse aqui, não. Diz que Moisés passou lá, e o povo lá embaixo, e Arão ficou lá embaixo. E Moisés não descia, e demorava. Imagina, 613 mandamentos e ordenanças, escrito em tábua de pedra. Bom, e demorou. O que o povo fez? O povo, Moisés já, melhor a gente fazer outra coisa para proteger nós aqui. Aí deram uma ideia para o Arão, que foi um banana. Diga, um banana. Se você ler a história, você vai ver, esse cara está fazendo o que aí? Deram a ideia para ele, olha, vamos pedir o ouro do pessoal, vamos fundir o ouro de todo mundo. Aí começaram a trazer pingente, brinco, anel, pulseira, relógio. Aí derreteram o ouro e fizeram um boneco, um bezerro, para adorar, e se prostraram a essa criatura. De ouro, tudo bem. Mas, porque Moisés estava demorando. Cuidado, hein? Hoje eu estou ameaçando, né? Puxa vida, eu estou congregando nesse tal de Reconciliados com Cristo há tanto tempo. E está demorando tanto para que eu acho que eu vou fazer um bezerro de ouro para mim. Porque as pessoas, nós, em carne, temos necessidade das coisas imediatamente. E às vezes demora. Porque Deus tem o seu plano de acordo com o tempo. Enquanto ele estava lá com Moisés, ele sabia que o povo estava lá fazendo aquilo de errado. Mas ali estava se desenvolvendo alguma coisa necessária para esse propósito de Deus. Talvez um deles, bem claro, é mostrar neles a glória de Deus, que até hoje a gente está falando disso. Aí o que diz a Bíblia? Esse povo não entrou na terra prometida. Quantos anos eles ficaram rodando no deserto?
Você já pegou o mapa e já viu onde é aquele deserto? Quantos quilômetros? 80 quilômetros quadrados. Que a história monta. E o povo ficou perdido. Por quê? A fidelidade é importante. Deus castigou eles durante uma geração inteira. Porque uma geração são 40 anos, né? Cada geração é 40 anos. 3 gerações são 120 anos e assim por diante. Então tem castigos que são mais rápidos, tem castigos que são mais longos. E se você quiser, depois em Hebreus capítulo 1 e 2, fala sobre isso com mais detalhes para você estudar. Leia a Bíblia, é importante. E lá em Hebreus fala assim, ó, se naquele pacto a palavra dita por meio de anjos foi firme e toda transgressão recebeu justa retribuição, diga, na lei. Aí Paulo fala assim, quanto maior castigo seremos nós merecedores, diga, na graça, se pisarmos o sangue da aliança e vituperarmos o Filho de Deus. Como é que se pisa no sangue da aliança? Trazendo de volta aquilo que Cristo já matou. Batismo, jejum, pecado, diabo, inferno, lei. Aí você está desfazendo de Cristo. Por isso é que o sistema religioso está como está. Pode estar cheio, lotado, mas está errado. Pode estar na televisão e no rádio, mas está equivocado. Isso nós estamos falando na rádio, com todo proceder e ciência e dom que o Senhor nos deu. E as pessoas já estão começando a despertar. Esse cara está falando a verdade. Me ligou uma senhora, e eu tenho quase certeza que quem está mandando essa pessoa ligar é aquele pastor que entra depois de nós. Porque na cabeça deles é pergunta para derrubar. Pastor, me explica Apocalipse 21:8, que os adúlteros, fornicários, feiticeiros, ladrões, roubadores, não sei o que, a eles está reservado a sua parte no lago de fogo, isto é, a sua segunda morte. E faltava menos de 5 minutos para terminar o programa. Como é que vai explicar uma coisa dessa? Você já sabe o que é, graças a Deus por isso. Um aplauso, porque você já sabe o que é inferno, né? Mas aí, o espírito, né? O anjo, tudo isso junto, traz amanhã o tema sobre o inferno. Aí no dia seguinte, hoje o programa está dedicado à nossa ouvinte fulana de tal, de Honório, que nos fez uma pergunta assim assado. Alô, dona fulana, espero que a senhora esteja na audiência, porque ontem nós prometemos que hoje falaríamos disso, e vai com o inferno no ar. Bom, eu acho que é ele que está mandando, porque ele está bem ameaçador. Então, diga para quem está do teu lado aí, Deus quer fidelidade. E nós vamos parar agora. Não vamos cansar ninguém, depois a gente termina, porque tem muita coisa para falar. Quando você luta uma luta, não é você que luta, é Deus quem luta por você através do seu anjo. Esse seria o próximo ponto, né? E Deus não anda cansado, desesperado, afanado. Ele age através dos anjos. E eu recebo que, num momento próprio, a gente continua com esse assunto. Você recebe? Vamos ficar de pé. Um aplauso ao nosso Deus, nosso Pai Celestial. Diga comigo, os anjos nos ajudam, nos servem, nos livram, nos protegem, nos cuidam, nos prosperam e nos corrigem também. Graças a Deus por isso. Ah, papai. Glória a Deus. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.